Hoje nós estamos iniciando o capítulo 3, que vem nos falar sobre as manifestações inteligentes. Kardec faz aqui uma reflexão muito legal, mostrando para nós como é que ele chegou até onde chegou com a doutrina, começando nesse simples fato lá das mesas girantes. Como que dali poderíamos chegar a outros conceitos muito mais importantes que a doutrina nos trouxe depois. Então ele vem explicando aqui para nós por que ele se dedicou a essas observações. Partindo dos efeitos físicos, como ele diz aqui, o efeito físico poderia até ser mesmo um efeito de eletricidade, de um fluido qualquer. Mas o que deixou, a pulga atrás da orelhinha de Kardec foi que aqueles efeitos, não só físicos, eram físicos, mas não eram efeitos perdidos, alienados, aleatórios. Eram efeitos inteligentes. E isso foi que chamou a atenção de Kardec. E aí, daí ele partiu para os estudos e chegou aonde chegou. Então ele inicia para nós, falando a respeito disso, dizendo assim: nada certamente nos revela, nesses fatos que acabamos de examinar, que foi o estudo do capítulo anterior das manifestações inteligentes. Então ele diz: nada nesses fatos que acabamos de examinar vem nos revelar a intervenção de uma potência oculta. Até aí, nada, Esses efeitos poderiam ser perfeitamente explicados pela possível ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou pelo de um fluido qualquer. Foi essa, com efeito, a primeira solução proposta para esses fenômenos e que realmente podia passar por muito lógica. Com certeza, O efeito físico, produzir barulho, a mesa produzir um barulho, produzir um ruído, até a movimentação mesmo, poderia ter ali, ser explicado perfeitamente por essa ação, aí que ele diz de uma corrente elétrica ou magnética ou qualquer um outro fluido, E aí ele diz, ela teria sem dúvida prevalecido se outros fatos não viessem demonstrar a sua insuficiência, Aí, esses outros fatos é que deixaram a pulga atrás da orelhinha de Kardec. E ele diz que esses novos fatos consistem na prova de inteligência dada pelos fenômenos. Então aí é que chamou a atenção de Kardec. Aí é que o bicho, dizendo popularmente, aí é que o bicho pegou. Porque fazer os ruídos, as manifestações físicas propriamente ditas, tudo bem. Até aí não tinha nada de sobrenatural, a ciência explica tranquilamente. Porém, esses ruídos, eles não eram ruídos alienados, aleatórios, que vinham de qualquer maneira, mas eram ruídos que estavam respondendo a perguntas inteligentes. Eram ruídos que estavam trazendo respostas sobre assuntos assim, muito profundos e de maneira correta. Então, isso foi que deixou Kardec intrigado. Como é que uma mesa que não tem cérebro, que não raciocina, que não possui nada ali que possa dar a ela essa inteligência, e ela trazendo respostas assim, desta maneira? Então ele diz assim para nós: ora, como todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, tornou-se evidente que, mesmo admitindo-se a ação da eletricidade ou de qualquer outro fluido, havia a presença de uma outra causa. Então, além do efeito do fluido propriamente dito, de que se fosse lá da eletricidade ou qualquer outro, não existia só isso, porque isso seria uma coisa maquinal, seriam coisas assim à revelia, barulhos sem nenhuma ordem. Mas não era o que estava acontecendo. Como ele diz aqui, a coisa era inteligente, era feito com inteligência.
E aí é o raciocínio lógico, né? Tudo que produz qualquer efeito vai ter uma causa. E se o efeito é inteligente, com certeza a causa teria que ser inteligente. E aí é que ele questiona: qual seria? Qual era essa inteligência? Foi o que o prosseguimento das observações revelou. Então ele partiu daí, né? Se estava acontecendo efeitos inteligentes, existia uma causa inteligente. Essa é a lei física, lei natural. Não tem por onde você escapulir. O que vai trazer a causa vai ter relação com a consequência. Se é inteligente, a causa é inteligente. Se é boa, a causa é boa. Se é ruim, a causa é ruim. Isso a gente Kardec já conhecia esse processo. Então, partindo disso, se o efeito era inteligente, é porque a causa era inteligente. Vamos na causa. E foi aí que ele começou, então, a realizar seus estudos e suas pesquisas. Então, ele diz para nós, no item 66, para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, espiritual ou sábia. Basta ser um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Então você veja bem, o que ele diz aqui, que não tem, para ser uma manifestação inteligente, não tem nada a ver com um espiritual, não precisa ser uma sabedoria fenomenal, não precisa ser convincente, quer dizer, não tem nem que te convencer, mas precisa ter uma intenção livre, um ato livre, um ato voluntário, que você sinta ali que que não seja uma coisa maquinal, mas que há uma ação mesmo ali inteligente. E aí é o que ele diz, revelando uma intenção, né? Então o efeito vai ter um objetivo, vai mostrar alguma coisa. Aí Kardec diz: quando vemos um papagaio de papel agitar-se, né? Papagaio, que ele se refere aqui, em alguns lugares aqui no Brasil tem o nome de pipa, aqui no Rio de Janeiro a gente chama de pipa. Então tem pipa, em alguns lugares é papagaio, né? É aquele brinquedinho que os meninos, os homens, né? Mulher também, porque eu soltei muita pipa na minha vida. É feito de papel fino, com uma armação, com linha, que tem uma rabiolinha, e a gente bota no ar, o vento carrega, e a gente fica brincando com ela aqui através de uma linha. Muito bem. Então, usando esse exemplo, ele diz assim: quando vemos um papagaio de papel agitar-se, sabemos que apenas obedece a um impulso do vento. Até aí. Se você segurar a linha lá e deixar ele sozinho, a linha segura só, e não mexer com a linha, ele vai ficar lá balançando à mercê do vento. Para onde o vento estiver, é para onde que ele vai. Para lá e para cá. Muito bem. E aí ele diz, né? Mas se reconhecêssemos nos seus movimentos sinais intencionais, se girasse para a direita ou à esquerda, rápida ou lentamente, obedecendo às ordens, teríamos de admitir não que o papagaio tenha inteligência, mas que obedece a uma inteligência. Foi o que aconteceu com a mesa, né? Então, quando a gente está soltando lá o papagaio, a gente faz um monte de gesto lá, e ele obedece, através da movimentação que você faz com a mão, mexendo com a linha, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele desce, você de bica, você sobe com ela toda a vida, vai correndo para um lado, vai correndo para o outro, vai catar outra pipa, outro papagaio para poder cruzar, e aquela brincadeira que se faz aí. Mas aí o papagaio só faz aquilo porque você que está aqui no comando dá uma movimentação na linha, mexe com a linha de uma maneira que vai produzir esses movimentos lá no papagaio. Não é ele que tomou a decisão, né? Aí ele diz assim: então foi o que aconteceu com a mesa. A mesa dava respostas inteligentes porque tinha alguém ali no comando. Foi a dedução de Kardec. Não estava saindo, aquelas respostas não estavam saindo da mesa.
né? As respostas estavam vindo de algo mais, de um outro elemento. Então ele diz assim, no item 67, vimos a mesa mover-se, elevar-se, dar pancadas sobre a influência de um ou de vários médiuns. Até aí tudo bem. O primeiro efeito inteligente que se observou foi precisamente o da obediência às ordens dadas. Quer dizer, a mesa ela não produzia os efeitos por conta dela, mas ela obedecia ao comando daqueles médiuns que estavam ali com a mão sobreposta nela. Então, isso foi o primeiro ponto de inteligência que chamou a atenção de Kardec. Sem mudar de lugar, diz ele, a mesa se erguia sobre os pés que lhes eram indicados. Depois, ao abaixar-se, dava um determinado número de pancadas para responder a uma pergunta. Sem o contato de ninguém, a mesa passeava sozinha pelo aposento, avançando para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, e executando diversos movimentos que os assistentes ordenavam. Então, olha só, isso foi o que chamou lá a atenção no primeiro momento. A mesa era obediente. E como é que uma mesa podia ser obediente? Se ela não tem raciocínio, se ela não tem cérebro, se ela não é um ser vivo. Então tá. Então ele diz assim para nós, trataremos logo, desculpe, pulei um pedaço aqui, à esquerda para a direita. É claro que afastamos qualquer suspeita de fraude, aceitando a perfeita lealdade dos assistentes, atestada por sua honorabilidade e absoluto desinteresse. Quer dizer, esse foi um ponto que ele foi observar também. E é o que nós precisamos também observarmos quando verificamos, quando assistimos a algum tipo desse fenômeno, né? Em primeiro lugar, qual a intenção de quem está realizando aquele fenômeno? Com que objetivo? Foi o que Kardec olhou aqui, viu aqui em primeiro lugar, né? Então ele diz, atestada por sua honorabilidade e absoluto desinteresse daqueles que estavam ali participando, dos assistentes. Então Kardec observou isso, não viu nenhum fraude. E os fenômenos não estavam assim querendo chamar a atenção para nada, para interesse de ninguém que estava ali. Num primeiro momento, a gente sabe que era até meio de se distrair lá nos salões de festas parisienses. Depois que Kardec trouxe para um estudo mais profundo, aí foram realizados mesmo esses fenômenos com propósito, né, de se desvendar, entre aspas, aquele mistério. E foi onde Kardec iniciou seus estudos. Mas, num primeiro momento, as pessoas tinham aquilo como diversão. Se reuniam em volta de uma mesa e começavam a colocavam as mãos e começavam a fazer perguntas para a mesa. Foi criado um código e aquilo se tornou uma febre na sociedade francesa até chegar aonde Kardec veio observar. Então ele diz, trataremos logo mais das fraudes contra as quais é prudente prevenir-se. Então veja bem que ele nos aconselha aqui. Hoje nós não temos tanto esses fenômenos aí físicos assim acontecendo como na época de Kardec. Já não são mais necessários. Mas nós sabemos que existem aí fraudadores que utilizam a mediunidade em seu proveito. Então a gente precisa estar muito alerta sobre isso. Não é qualquer coisa que vai chegando nas nossas mãos ou que vão nos mostrando que a gente tem que ir acreditando, não. Principalmente obra literária. O professor Herculano Pires, ele nos orienta muito sobre isso. E eu bato aqui mesmo no pé, não quero nem saber. A gente está vendo aí absurdos e absurdos e absurdos demais escritos, tendo como título obra espírita, que foi passado pelo espírito tal e com o médium tal. Aí você vai ler, você encontra ali coisas que você fica de boca aberta.
e não combinam com a realidade, que não tem nada a ver com essa realidade que a doutrina espírita nos apresenta e nos mostra. Então, hoje em dia nós temos que ter cuidado com isso, porque tem muita gente querendo aproveitar desse lado, né, dessa vida espiritual, pessoas que têm esse dom da faculdade da mediunidade e estão fazendo disso meio de sobreviver, meio de ganhar dinheiro, meio de aparecer, meio de chamar atenção, e ficam fazendo coisas mirabolantes para chamar atenção sobre algo com interesse normalmente comercial. Fazer comércio. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Bom, aí ele continua aqui dizendo para nós: por meio de pancada, e principalmente dos estalidos no interior da madeira, de que já tratamos, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como a imitação do rufar dos tambores, da fuzilaria de descarga por fila ou de pelotão de canhoeiros, e também a do ruído de uma serra. Quer dizer, esses eram os ruídos que a mesa produzia. Os ruídos de uma serra, das batidas de um martelo, dos ritmos de diversas músicas, etc. Todo um vasto campo, portanto, aberto à investigação. Observou-se que, se havia uma inteligência oculta, ela podia responder a perguntas. Isso que chamou a atenção também. E realmente ela respondeu por um sim ou por um não, segundo o número de pancadas convencionado. Quer dizer, determinaram lá um número para quando a resposta fosse sim e determinaram um número para quando a resposta fosse não. Sendo essas respostas de pouca significação, lembrou-se de estabelecer um sistema de pancadas correspondente às letras do alfabeto. Porque ficar restrito a sim e não era complicado, né? E eles queriam perguntar outras coisas. Então criaram o código lá. Cada letra seria representada por um número determinado de pancadas. E aí você ia formando as palavras e as frases. Aí vocês imaginem o tempo que levava para poder escrever uma frase. Kardec então diz, no item 69, repetidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, esses fatos não podiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. É aquilo que a gente falou lá no início. Efeito inteligente, a causa, a natureza é inteligente. Foi então, diz Kardec, que surgiu um novo sistema de interpretação, atribuindo a inteligência manifestante ao próprio médium, ao interrogante e mesmo aos assistentes. Uma coisa que poderia ter lógica, né? Então, o que eles deduziram ali? Não, essas respostas são inteligentes porque elas são dadas pelos próprios médiuns. Seria o efeito, né, a inteligência do próprio médium. Era o efeito da ação do médium, né? Ou mesmo de quem estava perguntando, ou até dos assistentes. E Kardec explica muito bem esse processo aqui lá no livro que é o Espiritismo, quando ele fala até do reflexo do pensamento. Muito bem. Então ele diz que a dificuldade estava em explicar de que maneira essa inteligência podia refletir-se na mesa e traduzir-se por meio de pancadas, né? Então olha só, até aí, né, que poderia ser inteligência de quem estava ali, dos médios, do interrogante ou dos assistentes, era uma coisa óbvia. Agora, a questão era como é que essa inteligência ela se apresentava através da mesa. Como que essa inteligência produzia pancadas na mesa. Fazia com que a mesa, né, produzisse pancadas. Verificando-se, continua ele, que os golpes não eram dados pelo médium, deviam ser dados pelo pensamento. Se a mão do médium estava lá paradinha, ela não se movimentava, e as pancadas surgindo, podia ser do médium? Sim, mas o médium não estava dando pancada na mesa. Então não era com a mão. Então como é que poderia ser? Pelo pensamento. Tem sentido? Tem. Vamos lá. Mas aí Kardec, né,
inteligentemente coloca. Mas o pensamento dando pancadas seria um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que se haviam observado. Né? Imagine eu, com o meu pensamento, produzir barulhos num objeto inorgânico, né? Num objeto que não tem vida. Então isso seria um fenômeno realmente, seria uma coisa assim extraordinária. E ele diz: a experiência não tardou a demonstrar que essa opinião era inadmissível. Não tem como o pensamento se projetar para dentro de uma mesa e produzir pancadas, produzir ruídos. Com efeito, as respostas se mostravam muito frequentemente em completa oposição ao pensamento dos assistentes. Aí vem outro ponto que Kardec começou a observar também. Fora do alcance intelectual do médium e até mesmo em idiomas ignorados por ele ou relatando fatos desconhecidos de todos. Aí não teve mais para ninguém. Quando chegou nessa observação, nessa conclusão, porque para ser o pensamento do médium, vamos aceitar que fosse. Mas espera aí, como é que essas respostas aqui estão vindo com pancadas dadas pelo pensamento do médium, se esse médium não conhece sobre esse assunto? Se esse médium não tem nenhuma ideia do que seja isso que está sendo dito. Nem os médios, nem ninguém da assistência. Os assuntos aqui questionados são completamente desconhecidos das criaturas que estão aqui em volta da mesa. Aí não tem mesmo outra solução senão continuar lá tentando descobrir. Aí ele diz que são tão numerosos esses exemplos que é quase impossível alguém haver-se ocupado de comunicações espíritas sem os ter muitas vezes testemunhado. Citaremos apenas um que nos foi relatado por uma testemunha ocular. Aí ele vem dar um exemplo aqui desse fato que alguém observou e ele trouxe e colocou aqui. Então você veja bem que Kardec, ele vem trazendo, explicando para nós como foi que ele chegou à conclusão do processo, para a gente perceber que não foi assim de maneira primeira, tá legal, a mesa fala, vamos acreditar, vamos embora e ser espírito e vamos embora. Não. Inclusive lá na introdução no livro dos Espíritos, quando a gente faz aquele estudo lá na introdução, ali ele faz essa colocação, que foram os próprios espíritos que explicaram para ele quem eles eram, quem estava lhe dando a resposta. Porque ele começou a questionar isso. Quem é que está aqui dando essas respostas inteligentes? Não pode ser reflexo do pensamento, não pode ser ação da eletricidade, não pode ser efeito magnético. Quem está aqui? E os próprios espíritos então responderam. E dizendo até para ele que não havia necessidade da mesa. Não havia necessidade da prancheta que depois foi utilizada. Não havia, basta segurar um lápis. Só que, se eles tivessem iniciado diretamente pela mão do médium através de um lápis, a credibilidade seria nula. Aí é que ninguém ia acreditar mesmo. Então, a espiritualidade precisou, meus amigos, chegar de uma maneira assim bem espantosa, bem que chocasse mesmo o povo na época, para poder chegar à conclusão da verdade e aí ter crédito. Senão, se chegasse direto pela mão do médium, não teria crédito, iam dizer que era a cabeça do médium, que era o médium que estava escrevendo e que não tinha, e não tem, como acontece ainda até hoje aí, né? Muita gente não acredita em muitas coisas que são feitas, muitos efeitos que são produzidos, porque acham que é da cabeça da pessoa, do médium. Então ele traz um caso aqui que foi observado para nós. Diz ele: num navio da Marinha Imperial Francesa, nos mares da China, toda a equipagem dos marinheiros, até o comando, ocupava-se das mesas falantes. Estava todo mundo lá, brincando lá nas mesinhas girantes. Resolveram evocar o espírito de um tenente do mesmo navio morto há 2 anos.
Ele atendeu e, após diversas comunicações que espantaram a todos, disse o seguinte por meio de pancada: peço-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de, indicou a quantia, que lhe devo e que lamento não ter podido pagar antes de morrer. Agora vocês imaginem quanto tempo não demorou para passar essa mensagem, porque letra por letra, cada letra representando um número determinado de pancadas, aquilo devia ser uma coisa assim, pelo menos para mim, uma coisa chatérrima, né? Ficar aquele negócio, tum, 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 depois mais tum, 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 até formar uma palavra, e até formar esse texto todo. Que saco, né, Dudu? Você olhou aí, já que você escreveu, então eu repito aqui. Verdade, devia ser uma coisa assim, muito chatinha mesmo. E aí ele fala, ninguém sabia do fato. Acho que é por aí, igual pior do que um telégrafo, né, Negrão? Porque o telégrafo, né, ele já tem códigos ali de que, por exemplo, um sinalzinho equivale por várias palavras, né? Uma batidinha já são por palavras, não é por letra. Agora, aqui por letra, quantas horas isso? Não, e aí eu fico também pensando, né, imaginando a paciência que esse pessoal tinha na época. Né? Por exemplo, esses tripulantes aqui desse navio eram pessoas assim pacientíssimas. Duas coisas, pacientíssimas e curiosíssimas, para ficar ali, sabe, querendo evocar espírito e perguntando coisas para espírito. Mas vamos lá. Então ele diz que ninguém sabia desse fato, né? O próprio capitão se havia esquecido dessa dívida, que aliás era mínima. Mas, verificando nas suas contas, encontrou o registro da dúvida do tenente na exata importância indicada. Perguntamos, do pensamento de quem essa indicação podia ter sido refletida? Se ninguém sabia da história, se ninguém sabia dessa dívida, quem é que poderia ter pensado nessa dívida e ela ter sido refletida na mesa? Né? Impossível. Aí a gente tem aqui uma notinha do tradutor, né, de Herculano Pires, que é sempre bom a gente ler, porque ele vem sempre esclarecendo alguma coisa. Ele diz assim, olha, o problema do inconsciente deu margem no passado e continua a dá-la ainda hoje a numerosas hipóteses fantásticas sobre a possibilidade de serem telepáticas essas transmissões. Né, vocês sabem que estudiosos aí, psicólogos, parapsicólogos, eles não aceitam que seja espírito que está ali dando a mensagem, né? Então é feito do subconsciente, a imaginação da própria criatura. E ele diz, não abrangem a todos. As pesquisas parapsicológicas atuais, longe de beneficiarem essas hipóteses fantásticas, como querem os adversários do espiritismo, vêm confirmando progressivamente a explicação espírita. O estudante deve precaver-se contra os explicadores tendenciosos e prosseguir seriamente o estudo para obter respostas mais positivas. Então, está aí claro o que Herculano vem falando para a gente, porque nunca eles vão aceitar, nunca é uma palavra muito forte, né? Vai chegar um período, vai chegar um tempo que não vai ter por onde escapulir, vão ter que aceitar o espiritismo. A ciência vai ter que aceitar que existe um mundo invisível aí, né? E não tem como escapulir dessa ideia. Dudu diz para lá, esses já se foram e creio que todos eles agora acreditam. Sim, né? Desencarnados pacientes. Devem ser esses espíritos que trabalhando, né? Essa paciência devem estar por aí agora ajudando a gente a ter paciência, né, Dudu? Muito bem. Então aí ele diz assim, as primeiras comunicações desse gênero foram obtidas por meio de uma pequena e leve mesa a que se adaptava um lápis, colocando-a sobre uma folha de papel. Movimentada sob a influência do médium, essa mesinha começou traçando algumas letras e depois escreveu palavras e frases. Quer dizer, aí já começou a melhorar um pouquinho, né? Já não ficava tão cansativo, porque a mesinha começou a escrever
Esse processo foi gradualmente simplificado com a utilização de mesas ainda menores, feitas especialmente do tamanho da mão, a seguir de cestinhas, de caixa de papelão e, por fim, as simples pranchetas. Não chegou até as pranchetas onde não precisava mais da mesa, até da prancheta chegar ao lápis, né? E aí ele diz, uma nota de Herculano aqui para nós, que diz assim: esse desenvolvimento gradual do processo da psicografia representa um dos episódios mais significativos da ciência espírita, mostrando a naturalidade do fenômeno. Não tinha nada de extraordinário, era o espírito utilizando o fluido animal do médium, fazendo a manipulação e saía escrevendo. A prancheta, como se vê, não é mais do que uma miniatura da mesa girante, conservando-se assim a forma do instrumento primitivo através da evolução para a escrita manual. O aparecimento da cesta e da caixa de papelão assinala o momento de transição dos meios materiais para o meio psíquico. Aliás, o fenômeno da psicografia é reconhecido pela psicologia como escrita automática, estudado principalmente por Pierre Janet. Então, esclarecimento aqui do professor Herculano Pires a respeito disso. Voltando aqui no item, olha o que Kardec continua dizendo para nós. A escrita era tão fluente, rápida e fácil como a manual. Mas reconheceu-se mais tarde que todos esses objetos serviam apenas de apêndice da mão, verdadeiros porta-lápis que podiam ser dispensados. De fato, a própria mão do médium, impulsionada de maneira involuntária, escrevia sobre a influência do espírito sem o concurso da vontade ou do pensamento daquele. Desde então, as comunicações de além-túmulo não têm mais dificuldades do que a correspondência habitual entre os vivos. Pronto. Então foi o que aconteceu. Chegou-se naquele momento ali de que percebeu-se, através das observações, que não havia necessidade de mesa, nem de prancheta, nem de caixa de papelão, nem de cestinha, nem nada disso. Bastava apenas o médium segurar o lápis diretamente. Mas é aquilo que a gente sabe que Kardec nos fala lá no livro do que é o Espiritismo e em outras obras. Se tivesse sido direto na mão do médium, não teria a credibilidade que teve. Então foi necessário, né? E aí não teria aguçado também a curiosidade de Kardec entender que teria um terceiro elemento ali, que era uma causa inteligente. Então precisou ser dessa maneira, através de um objeto inerte, um objeto sem vida própria, uma mesa, onde respostas inteligentes chegavam para se entender que existia algo mais além da matéria, junto a nós, né? Porque esses fenômenos sempre existiram. A gente lendo a Bíblia, você vai encontrar vários deles, estudando, vendo a história, você vai encontrar vários deles desde que o mundo é mundo. Mas nunca ninguém se propôs a analisar e observar esses fenômenos. Por quê? Partiam da ideia de que era o sobrenatural, que era fantasmagórico, que era o extraordinário, que era milagre, que tudo vai por aí, né? Até os atos do nosso Mestre Jesus foram considerados como milagres e que ele era um milagroso, que podia acontecer, tinha muito poder. Então teve que a doutrina chegar dessa maneira bem simplória, bem rústica, bem grosseira, justamente para isso, para quebrar qualquer ideia de ultraje, qualquer ideia de que poderia ser aquilo que já se conhecia de ciência. Então os espíritos utilizaram esse método, né? Esta maneira. E aí ele encerra então esse capítulo dizendo assim para nós: voltaremos a tratar desses diferentes meios para explicá-los com detalhes. Fizemos um rápido esboço para mostrar a sucessão dos fatos que levaram à constatação da interferência desses fenômenos de inteligências ocultas, ou seja, dos espíritos.
tá? Então foi assim uma explicação de como ele chegou aos espíritos, que eram eles que estavam, os espíritos eram a causa inteligente que traziam aquelas respostas. Nós vamos então passar ao capítulo 4, quando ele vem falar da teoria das manifestações físicas, tá? Os movimentos de suspensão, os ruídos, o aumento, diminuição de peso dos corpos, como era o processo, como é que isso acontecia, né? Como é que a mesa se levantava, se elevava. Quem é que suspendia essa mesa? Os espíritos suspendiam a mesa? Vamos ver isso aqui com Kardec agora de uma maneira bem detalhada para a gente poder entender os fenômenos que nós assistimos hoje em dia. Que a base é a mesma, não muda, só muda o cenário, mas a essência continua sendo a mesma. Então, no item 72 já desse capítulo 4, ele diz assim: demonstrada a existência dos espíritos pelo raciocínio e pelos fatos e a possibilidade de agirem sobre a matéria, devemos agora saber como se efetua essa operação e como eles agem para mover as mesas e outros corpos inertes. Então, muito bem, Kardec explicou qual foi o processo. Chegamos aos espíritos. Agora vamos ver como é que eles fazem isso. Como é que eles produzem os ruídos saindo de dentro da mesa? Como é que eles produziam a cestinha escrevendo? A caixa de papelão, a prancheta, a mesinha pequena. Como é? Como que os espíritos conseguem isso? E ele diz: o pensamento que naturalmente nos ocorre é aquele que tivemos. Como os espíritos o contestaram e nos deram uma explicação inteiramente diversa, que não podíamos esperar, é evidente que a sua teoria não provinha de nós. Ora, a ideia que tivemos, todos a podiam ter como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não acreditamos que pudesse jamais ocorrer de alguém. Facilmente se reconhecerá quanto é superior à nossa, embora mais simples, porque oferece a solução de numerosos outros fatos que não tinham uma explicação satisfatória. Então, o que Kardec está dizendo aqui é assim: apesar de ser uma maneira, né, o método, o modo superior à nossa capacidade de realizar, ainda, a nossa capacidade de manipularmos esses fenômenos aí, fazer com que eles acontecerem, não é nada de extraordinário que ninguém não possa fazer. São coisas simples, né? É a lei natural agindo, as leis físicas agindo de maneira simples, sendo que trazendo solução aí para N coisas que até então para nós eram tidas como sobrenatural. E para muita gente que não conhece esse processo, ainda entra nessa de que é milagre, de que curas que são realizadas aí que a gente ouve, então é milagre, mesmo aparições, fenômenos de aparições, fenômenos ainda que a gente, de vez em quando, os jornais noticiam aí, casas mal assombradas. Isso tudo tem uma explicação de maneira simples. O processo é simples. Não está dentro da nossa capacidade material, pura, fisicamente, só material, de realizar. Mas, a partir do momento que nós entendemos, conhecemos que existem espíritos e que eles podem interagir conosco, unir-se a nós para produzir esses fenômenos, a coisa se torna natural, como a gente vai ver aqui, né? Aí no item 73, Kardec diz: o conhecimento da natureza dos espíritos, de sua forma humana, das propriedades semimateriais do perispírito, da ação mecânica que podem exercer sobre a matéria, e o fato de, nas aparições, as mãos fluídicas e até mesmo tangíveis pegarem objetos e os carregarem naturalmente, nos faziam crer
que o espírito se servisse das mãos para girar a mesa e que a erguesse pelos braços. Então, o que ele está dizendo aqui, assim, diante dos fenômenos da descoberta da existência dos espíritos, desses espíritos terem sido encarnados, já terem vivido entre nós, na matéria, hoje estarem sem o corpo material, mas ainda envolvidos por um corpo semimaterial, com propriedades materiais, que é o perispírito, quando ele fala aqui, e podendo esse elemento aí realizar muitas coisas através da ação mecânica que ele pode exercer sobre a matéria, porque é semimaterial. Então, isso ele chega a essa conclusão, né? Ou seja, como ele diz assim, mas nesse caso, qual a necessidade do médium? Então ele chega ali, como ele tem mãos tangíveis, nas aparições os espíritos se tornavam tangíveis. Então, a curiosidade era essa, como é que eles podiam suspender uma mesa tão pesada? Porque naquela época, a gente sempre é bom lembrar isso aqui, as mesas não são iguais às mesas de hoje, que hoje a gente levanta com a mãozinha só, pega uma mesa e levanta, né? Tão leve, tão pequitinha, tão frágil que é. Naquela época não, era madeira maciça, trabalhada, mesas torneadas, né? Aqueles móveis pesadões mesmo, que você, para arrastar de um lugar para o outro, precisava de 2, 3 pessoas. Então, como é que aquela mesa tranquilamente levitava? Se elevava aí, na maioria das vezes, até o teto na maior tranquilidade. Eram os espíritos que faziam isso? Aí Kardec vai e questiona, né? Mas se eram os espíritos que faziam isso e levantavam essa mesa, qual a necessidade dos médiuns? O espírito não poderia agir sozinho? Por que o médium que frequentemente pousa as mãos na mesa em sentido contrário ao movimento, ou mesmo nem chega a pousá-las, não pode evidentemente ajudar o espírito por uma ação muscular? Ouçamos primeiro os espíritos que interrogamos a respeito. Então aqui vem a explicação do processo, né? Porque se é o espírito que levanta, por que médium? Para que médium? E sem o médium o efeito não se realiza. Então tem alguma coisa aí que precisa ser esclarecida. No item 74, então, Kardec coloca ali as respostas, dizendo que elas foram dadas pelo espírito São Luís e depois confirmada por muitos outros. Então número 1, o fluido universal é uma emanação da divindade. Quer dizer, a gente já até viu isso aqui em outros estudos aí. Esse fluido universal, que nós sabemos que estamos mergulhados, é um pedaço de Deus? Vamos falar assim numa linguagem mais simples, né? É Deus que se projetou? E a resposta, não. É uma criação da divindade? Kardec pergunta. Tudo foi criado exceto Deus. Então esse fluido universal não é uma emanação de Deus, mas sim uma criação de Deus. E aí ele pergunta, o fluido universal é o próprio elemento universal? Sim, e é o princípio elementar de todas as coisas. Então nós já estudamos isso aqui também lá no Livro dos Espíritos, e até aqui no início mesmo do Livro dos Médiuns. Quando ele fala sobre perispírito, nós sabemos disso. Tudo que nós vemos à nossa volta tem origem no fluido universal, pertencente a cada planeta, a cada mundo. Então, cada mundo tem o seu fluido específico para atender às necessidades daqueles que estão encarnando naquele mundo. No nosso caso, Terra, como nós estamos aqui num planeta e o objetivo do planeta é ser ainda um planeta de provas e expiações, onde espíritos estão aqui aprendendo, se esforçando para se transformar moralmente, esse fluido para os perispíritos que serão envolvidos a esses espíritos tem esse objetivo. Então ele ainda por ser um planeta
inferior, dentro da relação, comparando com outros, ele ainda é inferior. Não é o mais inferior, porque existem ainda mais inferiores do que a Terra, mas é inferior ainda, né? Então o seu fluido ainda é muito denso, justamente por conta dos espíritos que aqui vêm reencarnar, precisam reencarnar aqui. Então o que se faz? Quando vai reencarnar o perispírito, para esse espírito é formado por esse elemento, por esse fluido universal pertencente a esse planeta, que é uma variação do fluido universal total do universo, que nós vimos lá no livro A Gênese, no capítulo 14. Quem daqui continua com a gente à noite na sala Seara Espírita, nós estamos estudando, acabamos de estudar justamente esse capítulo dos fluidos, e ali Kardec faz uma explicação sensacional, maravilhosa a respeito do que é esse fluido, da ação dele aqui entre nós. Nós todos somos originados desse fluido. Tudo que tem à nossa volta parte desse fluido universal, que vai sofrendo as transformações necessárias até chegar ao ponto da matéria densa mesmo. Então aí ele pergunta: tem alguma relação com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? E ele diz: é o seu elemento. Quer dizer, a eletricidade também é desse fluido, vem desse fluido universal. E Kardec pergunta: como o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? E ele diz: para encontrá-lo na sua simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. Quer dizer, só num grau de elevação, de pureza total, é que a gente consegue ver esse fluido na sua simplicidade absoluta. No vosso mundo, ele está sempre mais ou menos modificado, olha só, para formar a matéria compacta que vos rodeia. Podeis dizer, entretanto, que ele mais se aproxima dessa simplicidade do fluido que chamamos fluido magnético animal. Então aqui o professor Herculano também coloca uma explicaçãozinha, que ele diz assim: as teorias científicas atuais no campo da fisiologia e da psicologia tentam negar a existência do fluido magnético. A palavra fluido tornou-se uma heresia científica, mas o Espiritismo a conserva e já agora estamos vendo a sua volta ao campo científico sobre outras formas, como na teoria física do campo, na dos elétrons livres e assim por diante. Então, uma explicação em relação aí à palavra. Mas você veja bem aqui que São Luís explica isso para nós. O fluido sofre uma transformação para atender às necessidades daquele ponto em que ele vai ser utilizado. Certo? Aí ele diz assim: afirmou-se que o fluido universal é a fonte da vida. Seria ao mesmo tempo a fonte da inteligência? E ele diz: não, esse fluido só anima a matéria. Ponto. Então, olha só, o fluido universal não tem nada a ver com a inteligência. Esse fluido só anima a matéria. Aí ele diz, para a gente fechar aqui: sendo esse fluido que forma o perispírito, parece encontrar-se nele uma espécie de condensação que, de certa maneira, o aproxima da matéria propriamente dita. E o São Luís responde: de certa maneira dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria e a sua condensação é maior ou menor segundo a natureza dos mundos. Ou seja, de acordo com o objetivo, né, com o que o mundo se propõe a atender, nós vamos ter o fluido diferente. Por que ele diz aqui do perispírito ser semimaterial? Porque ele possui propriedades da matéria, mas não todas. Por isso que ele não é totalmente material. Ele também tem o lado espiritual.
E Kardec então pergunta: como um espírito pode mover um corpo sólido? Aí vem a resposta. Mas a gente vai deixar para falar disso na semana que vem, porque o nosso tempo está ali já fechando, e aí vai ficar pela metade aqui a coisa meio quebrada. Então a gente vai trabalhar isso com mais calma, com mais tranquilidade na semana que vem, onde São Luís vai explicar aqui como é o processo que as mesas, como é que os espíritos erguem essa mesa. Tá bom, meus amigos? A gente dá uma paradinha aqui, até porque o nosso amigo Dudu aí, que faz as gravações pra gente, ele tem o compromisso do centro dele, a gente dá uma saidinha antes. Então, vai ficar para nós, pergunta vai ficar essa, não percam o próximo capítulo. Como é que um espírito pode mover um corpo sólido? Né? E